Quando a gente viaja pelo Laos, tudo parece muito tranquilo. É um país onde você se sente em paz, um povo de vida simples que cultiva a espiritualidade no dia a dia. Mas andando pelas ruas, a gente nem imagina que esse país tem uma cicatriz enorme. O Laos é o país mais bombardeado da história da humanidade. Durante a Guerra do Vietnã, entre 64 e 73, os Estados Unidos lançaram aqui mais de 2 milhões de toneladas de bombas. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que lançaram em toda a Segunda Guerra Mundial. O detalhe é que tudo isso foi feito em segredo. Nenhum país declarou guerra ao Laos oficialmente, mas o país inteiro virou um alvo. No vídeo de hoje eu vou visitar o Museu da Guerra e entender melhor o impacto disso nos dias atuais. Lá pelos anos 1300 por aí, o Laos era composto por reinos diferentes que disputavam entre si, até que chegar a ocupação francesa, que aconteceu em 1893. E aqui, junto com o Vietnã e também o Camboja, foi colônia francesa por um bom tempo. E o país continuou sendo ocupado pelos franceses até 1953, quando eles finalmente conseguiram expulsar os franceses. E esse monumento aqui atrás é uma homenagem a essa independência. Mas é claro que com a independência as coisas não se acalmaram por aqui. Nessa época aí, o Vietnã foi dividido entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. E o pessoal do Vietnã do Norte usava o Laos como rota de passagem para levar suprimento para a galera que estava na Guerra do Sul. Então, os Estados Unidos decidiu bombardear o Laos de forma secreta. Nessa época, a história mostra que o maior medo era o comunismo, né? Até hoje aí no Brasil tem uma galera aí que morre de medo do comunismo. Até hoje, diversas bombas estão espalhadas pelo país. Várias crianças perdem os braços porque encontram bombas e acham que é algum brinquedo. Mas essa história aqui nós vamos continuar de um museu que mostra melhor essa história. Vai ali. Entendeu? Ok. Bom, chegamos aqui no museu, vamos ver o que a gente encontra aqui. To sign something like this or something. Okay, thank you. Cara, é um sentimento muito estranho estar aqui e ver isso. Imagine, você está de boa e você vê bombas caindo do céu como se fosse chuva. Que loucura, mano. Imagine living in a country where your child, playing with a metal ball they found in their own backyard, could suffer great harm when it explodes. Foram cerca de 580 mil missões de bombardeio. Isso é como se a cada 8 minutos caísse uma bomba aqui durante 9 anos seguidos. O grande problema é que 30% dessas bombas ainda não foram encontradas, estão enterradas por aí. Olha, aqui dentro do museu também tem tipo uma casa, é uma casa bem típica aqui do Laos, eu vi bastante casas assim, na beira do rio Mekong. E vamos entrar aqui pra gente entender como é. E observe como é bem simples, ó. Aqui, ó, chão de madeira aqui, ó, parede de palha. A gente pode ver que a cozinha bem improvisada. E ali a gente consegue ver um exemplo de como fica as bombas. Aqui tá bem evidente porque não tem mato nenhum, mas imagine que tivesse tanto de folhas por cima. E até hoje o pessoal usa o restante que sobrou dessas bombas para fazer utensílios, né? Isso daqui é algum instrumento usado para pesca, que eu não faço ideia de como é que usam isso daqui. Tem uma parte do museu que já mostra a parte de reabilitação, e aqui tem muitas próteses de madeira e um sentimento muito estranho de ver isso daqui. Muito doido pensar que isso aqui foi usado por pessoas que perderam seus membros
simplesmente por causa de ideologias malucas. Colocaram essa caixa aqui com um espelho ali que dá uma ilusão de ótica para você ter a sensação de como é você não ter um braço. E eu vi o Diego Costalonga fazendo isso daqui, eu vou fazer também. Vamos ver como é que vai ser. Estima-se que hoje tem mais de 3.000 homens trabalhando o tempo inteiro no país, procurando essas bombas, o tempo inteiro detectando e tentando limpar o país. Esse aqui é um detector de metal. Então aqui no Laos, sempre que eles vão abrir uma nova trilha, é preciso ir alguém verificar se tem bombas, se tem fragmentos. Importante falar que os Estados Unidos nunca assumiu a culpa do que aconteceu. O único presidente que mencionou isso foi o Obama em algum momento. Apenas dizem que nem mesmo os pilotos dos aviões que estavam realizando essas missões sabiam exatamente o que estava acontecendo aqui nesse lugar. ตกใจหลายที่ได้ยินว่ามีประชาชนอาศัยอยู่เขตเนื้อที่ดินที่มีระเบิดบ่ทันแตกตกค้างและนำไส้เนื้อที่ดังกล่าว E a sensação que fica é que quando é o dinheiro e o poder envolvido, pouco importa se é comunismo ou se é o combate ao comunismo. Aparentemente, para esses imperadores do mundo, vale a pena tirar a vida de pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, é isso. O que vale é o dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco pesado e te vejo no próximo vídeo. Valeu por assistir.